Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, tá? Meu segundo vídeo. Hoje o vídeo não vai ser algo sobre uma coisa muito leve, assim, muito agradável, mas, né, de contar, mas eu acredito que eu precisava testemunhar isso aqui sobre o meu processo com essa doença, que vocês devem estar vendo aí, né, no título do vídeo. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Esse primeiro eu vou contar mais da época que aconteceu, os sintomas, como foi o meu processo, quais foram os sintomas que eu tive que me desencadearam isso, enfim. Eu já vi alguns relatos aqui no YouTube, então eu me identifiquei com vários pontos e aí eu resolvi fazer esse vídeo para que mais pessoas pudessem assistir também e tá levando esse conhecimento de uma doença rara e que, graças a Deus, hoje ela já é mais facilmente reconhecida pelas pessoas, pelos médicos, tá? Então, como eu falei, eu vou dividir em dois vídeos porque é muita história e eu tenho certeza que mesmo dividindo em dois vídeos, eu não vou conseguir abordar tudo com extremos detalhes, porque foram 60 dias, né, de internamento ali e tem muitos detalhes. Então, essa primeira parte eu vou falar mais do meu processo de internamento, dos sintomas da doença, do diagnóstico. E a segunda parte eu vou falar mais sobre uma parte espiritual que eu sei que aconteceu, sobre a fé, sobre como foi o meu processo de recuperação, se eu tive sequelas, enfim. Então, vamos lá. Bom, mas deixa eu me apresentar, né? Me chamo Mila, tá? Eu tenho 27 anos, esse ano eu faço 28 anos, sou nutricionista. E agora vamos lá, para quando aconteceu, no ano de 2016, eu tinha mais ou menos 21 anos, tá? E eu, na época, estudava Direito. E por que eu quero voltar no tempo para contar essas coisas? Porque uma das coisas que acontecem com essa doença, gente, é mudança de personalidade, tá? A personalidade, isso foi uma coisa até que me disseram mesmo, que a personalidade da pessoa muda. Isso é engraçado porque eu, Mila, de hoje, 2023, não me reconheço na Mila de 2015, 2016. Isso é muito curioso, tá? Porque tem mesmo algumas pessoas, né, pelo menos comigo, mudou um pouco a minha personalidade, sim. E aí, vamos voltar pra Mila de 2015, 2016. Bom, Mila de 2016 era uma menina que estudava Direito, tá? Eu não era apaixonada por Direito, eu não gostava. Eu simplesmente não havia me identificado com a faculdade antes que eu tinha feito de Biotecnologia. Depois eu fui pro cursinho e depois eu passei na faculdade para fazer Direito. E fui fazer Direito por... minha irmã fazia, enfim, aquela coisa, né, de vamos lá, tentar isso. E eu não era feliz com aquilo. Na época eu tinha um relacionamento, um namoro, que a gente vai poder falar aqui mais pra frente sobre os aprendizados que esse relacionamento me trouxe também, que é uma das coisas que eu quero trazer. Eu acho que tudo vira aprendizado também, a gente pode passar isso pra frente. Mas eu tinha esse relacionamento, eu não era feliz, eu achava que eu era, mas eu não era feliz. Eu fazia essa faculdade e eu treinava muito, 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 muito. Era tipo assim, a minha motivação, eu não gostava de faculdade, eu sempre estudei porque eu precisava estudar, eu sempre fui comprometida com aquilo que eu me proponho fazer, mas a rotina de Mila naquele ano era basicamente faculdade, estudar, treinar e final de semana eu tinha, né, esse namorado e me encontrava com ele, enfim. Que era assim como se fosse o auge pra mim da minha semana, era treinar. Eu não treinava para mim, para minha autoestima, como eu faço hoje, e tenho consciência disso. Eu fazia mais algo para outra pessoa, né? A gente cresce, a gente amadurece, a gente não repete os erros, tá, gente? E era isso. E um belo dia, num sábado, eu era muito ativa, eu era super saudável. Tava num corpo que eu ainda tinha vergonha e eu era bem mais, tinha muito mais massa muscular, eu tinha 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. E mesmo assim eu não era feliz comigo mesma, pra vocês terem uma ideia de que tudo é uma questão de amor próprio, né? E aí no sábado, pela manhã, eu tinha uma apresentação de Direito Constitucional e eu ia dirigindo, eu tinha recém ganhado um carro, né, na época. E eu fui dirigindo e no estacionamento, gente, eu era saudável, não tinha absolutamente nada. Eu de manhã ia pra academia cedo, fazia Muay Thai, fazia musculação e depois eu ia pra aula. E foi um sábado mais assim, da mesma coisa. Eu fui pra academia, treinei super ativa, depois fui pra aula. E chegando no estacionamento, eu percebi que eu não conseguia estacionar na vaga, eu não conseguia entrar. Isso me deixou muito irritada, muito irritada.
E eu vi que tinha alguma coisa depois, né? Depois que eu me curei e tudo, eu vi que ali já era um primeiro sinal. Eu tava perdendo um pouco a dimensão de espaço. E aí, pra resumir, eu fui pra sala. E na sala, não lembro se eu cheguei a apresentar ou não, mas eu tive uma crise convulsiva, caí da cadeira. Na hora eu tava conversando com esse meu ex-namorado e pegaram meu celular e mandaram mensagem pra ele. Enfim, não tive nenhum amparo da universidade na época. Uma amiga minha, uma colega minha, não era nem amiga, era conhecida assim, pegou meu carro, me botou no meu carro, ele entrou em contato com os meus pais e fomos pro hospital. Chegando no hospital, exames e nada. Ninguém descobria nada. Eu acho que eu passei 1 ou 2 noites no hospital e me deram alta porque eu não tinha nada. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu não lembro essa parte de voltar pra casa. Eu realmente não lembro, não sei dizer como foi, mas foram as pessoas que me contaram. Que eu comecei a ter alucinações, então eu comecei a ouvir barulhos, eu comecei a televisão a ver coisas desfiguradas e ia falar. E minha mãe falou, ela não tá bem, vamos levar ela pro hospital. Bom, quando eu cheguei no hospital, aí foi o auge. Eu comecei a ter repetidas crises convulsivas e a minha fala, minha língua, ela perdeu o controle. Então eu já não falava mais, eu ficava num som repetitivo, muito estranho. Acho que se vocês colocarem no YouTube, vocês devem achar algumas pessoas manifestando isso, tá? Mas a primeira coisa foi a crise convulsiva. E aí eu fui pro hospital e exames, ninguém descobria nada. E aí, esse hospital que eu fui, ele não tinha UTI neurológica, né? Então lá não tinha UTI neurológica. Mas esse chefe, o médico-chefe de lá, entrou em contato com um outro neurologista, que foi o meu médico, que assim, cara, excepcional. Já tinha tratado um caso de encefalite autoimune aqui na Bahia. E eles começaram a trocar figurinhas e me induziram coma. Resolveram induzir o coma. Hoje eu tive a tráqueo, né? Traqueostomia. E me induziram coma. E acharam melhor me transferir de hospital para um hospital que tivesse UTI neurológica, porque ali eu estaria, né, sendo acompanhada por neuros, enfim. E aí foi isso que aconteceu. Eu não lembro de absolutamente nada disso, tá, gente? Mas as manifestações que eu tive foram inúmeras crises convulsivas, alucinações, e acho que era isso. E aí eu apaguei, então eu não lembro dessa minha fase real, oficial. Tanto que eu fui transferida em ambulância, aí eu não lembro de nada. E fui transferida para o outro hospital, tá? E por que indução do coma? Bom, a encefalite autoimune, ela é como se fosse uma doença que o seu cérebro, ele se autodestrói. Toda doença autoimune é como se o corpo, ele não tivesse se auto-reconhecendo. Ele manifesta uma reação imunológica contra ele mesmo, e não como algo externo, né? Por exemplo, quando a gente tem uma alergia, a gente tem uma reação imunológica a algo externo. Mas no meu caso, era o meu cérebro entrando em curto-circuito. Inclusive tem um filme que chama Brain on Fire, que ele retrata muito isso. Pena que só tem em inglês, se você tiver como assistir em inglês, se você entender, vale muito a pena. Mas aquilo ali retrata muito como é que se passa os sintomas. E foram muitos testes, gente, muitos testes. E eu acredito, e foi o que o meu médico disse, que eu só sobrevivi porque a gente não esperou chegar ao diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através da coleta do material aqui da medula, né, o líquor, e eles mandaram o líquor para Portugal. Então, só lá fazia o diagnóstico do material. Então, você teria que mandar e esperar chegar para ter o diagnóstico e começar o tratamento. Mas o que foi que o meu médico fez? Ele começou a eliminar. Minha mãe disse que vasculharam para ver se eu não estava tomando alguma coisa e tal, para eliminar as hipóteses de meningite e as doenças, as encefalites virais. E ele começou um tratamento precoce, né, que é a base de corticóide, que basicamente ele baixa a sua imunidade. Já que a sua imunidade está destruindo o seu cérebro, então a gente baixa ela para que ele pare de se autodestruir. E, gente, eu tive várias coisas assim, né, no coma não, porque você tá em coma, você não tem noção, mas quando eu despertei,
Eu tive várias, eu vi as pessoas desfiguradas, eu não sabia que era minha mãe. Você ativa um instinto, que foi o meu caso, de sobrevivência, como se você fosse um animal. Então eu fiquei extremamente agressiva, eu precisei ficar amarrado o tempo todo, os pés e as mãos, porque eu queria bater, eu queria arrancar as coisas. É como se o meu corpo, ele tivesse, sabe aquela coisa de luta e fuga? Ele entrasse numa reação assim de total paranoia e eu começava a bolar planos de fuga no hospital. Assim, ali não era a Mila, ali não era eu, né? Ali eu tive consciência de que não era eu. Eu não reconhecia as pessoas, e enfim, muita coisa, muita coisa aconteceu. Isso aí de alucinações que eu tinha, que eu me lembro até hoje, geralmente algumas pessoas não lembram, tá? E o fato de eu sobreviver foi muito pelo tratamento precoce que eu recebi. Então, quando o diagnóstico chegou, a gente já estava tratando como se fosse encefalite, tá? Eu fiquei 14 dias em coma e foram mais ou menos 60 dias na UTI, internada. E aí, contei muito com orações. Eu não fazia parte de igreja nenhuma, mas eu tenho uma tia minha que ela tinha recém se batizado na igreja. E, gente, foi muita corrente de oração, muita corrente de oração. Isso aqui eu quero contar no segundo vídeo também, de algumas coisas que aconteceram. Disseram pra uma prima minha, que frequenta a igreja, inclusive, de que tinha uma pessoa na família dela, e ela não sabia de mim. Que tinha uma pessoa na família dela que tava com um problema muito sério, muito grave, uma doença. E que aos olhos dos homens ela não iria sobreviver, mas que aos olhos e pra honra e glória do nome de Deus, ela iria sobreviver. E essa pessoa era eu. Então, eu, após 60 dias, fui me recuperando, né? E voltei pra casa, passei o Natal internada. E no Réveillon, um dia, acho que foi no dia 30 ou 29, eu voltei pra casa de 2016. E ali, gente, realmente, assim, eu renasci. Eu tenho certeza que hoje eu tenho essa maturidade pra entender que muita coisa na minha vida mudou após isso. Foi um momento mais difícil, com certeza, principalmente para os meus pais, que viram a filha em coma, sem esperança, sem diagnóstico. Mas a minha vida hoje, quem eu sou, eu sou muito grata a este momento difícil que eu passei. E aí, muita coisa recomeçou na minha vida após essa doença. Então, eu tive a certeza que Deus existia. Hoje eu sou uma pessoa que busco cada vez mais me espiritualizar. Busco muito sobre a espiritualidade. Hoje eu sou nutricionista, eu entrei em uma nova faculdade. Eu terminei aquele relacionamento que não me fazia bem. Na verdade, não foi eu que terminei. Foi Deus mesmo que queria que eu terminasse e acabou de uma forma que nem eu tive controle, não foi eu que disse não. E para que coisas melhores chegassem na minha vida. Mas essa doença é uma doença muito complicada, né? Eu vejo relatos de pessoas que ficaram com sequelas e eu não fiquei com sequela nenhuma, a não ser um pouco da perda de memória, que a minha memória depois disso nunca mais foi a mesma. Então eu lembro que eu decorava artigos para provas e hoje eu mal consigo decorar uma fala para uma apresentação. Mas eu ainda quero fazer o segundo vídeo para contar mais ou menos sobre as coisas positivas que aconteceram com esse fato muito duro e ruim, essa doença. Então, gente, é isso. No segundo vídeo eu vou contar um pouco mais sobre esse milagre, né, que foi na minha vida e que me ensinou muita coisa que eu quero trazer nesse canal. E isso foi capaz de me ensinar sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre valor da família, sobre o amor de Deus pelos seus, sobre amizades, sobre novos inícios, porque tudo, a minha vida recomeçou lá em 2017, após eu me curar dessa doença. E eu quero trazer também essa parte, né, de que mesmo num momento muito duro, após esse momento, eu tive mudanças absurdas na minha vida, as quais eu sou muito grata hoje. Então é isso, qualquer dúvida que vocês quiserem, inclusive eu vou fazer ainda o segundo vídeo. Pra quem assistir, pode comentar aqui abaixo, tá? E é isso, obrigada.